Histórias do caminho, felicidade é igual a trabalho. Jesus lhes disse: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Evangelho de João capítulo 5, versículo 17. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos, e finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantado, trabalhando, não já na base sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Os imortais da codificação através de Allan Kardec. A vinha. E disse-lhes: E ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Emmanuel. A bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade, e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Senda de perfeição. Quem move as mãos no serviço? Foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia. É senda de perfeição. Meimei. A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou, atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu,
após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos, ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou-se, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral, entretanto os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas, todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado. Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. Se concordam comigo, abriremos a caixa, mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo, com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração e, com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se, certa noite, com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre, com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa, empobrece, todavia, as mãos dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e fim da ligeira pausa, terminou, sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Neio Lúcio. A caminho do Cristo. Se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Jesus, Evangelho Mateus, capítulo 16, capítulo 24. Carregar nossa cruz, a caminho do Cristo, será abraçar as responsabilidades que nos cabem, no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E, na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso, não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Reconhecer, em todos os empeços da estrada, que transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. De quando a quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E, às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos a tempos, é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo,
porque, sem esforço máximo, não obteríamos a desejada renovação. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo e, sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou, incessantemente, enquanto nos opunhamos a ele. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo, pela fidelidade ao serviço, a honra de trabalhar, em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que ele nos concedeu. Emmanuel. Comentários finais. Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo: Meu Pai trabalha desde o princípio. Eu também trabalho, portanto, não há felicidade maior que trabalhar, é quando o ser reencarnado na Terra deixa de lado o ócio da preguiça e se engaja na dedicação a uma função. Se no trabalho profissional, a melhora material, por consequência o florescer do progresso. E a partir daí o olhar ao nosso redor, observando a necessidade dos outros. Se no trabalho em ser melhor aos seus, felicidade no lar. O florescer do amor na bênção do lar. Se no trabalho em se doar ao próximo, felicidade na sociedade. O florescer do amor na terra. Observando as leis naturais da terra, que são criação divina, notamos todos que tudo está em movimento, obedecendo a Deus nosso Pai. Portanto, sempre que verdadeiramente queremos podemos ser mais dedicados em tudo que diz respeito à vida de encarnado, e, com isso educamos a nossa sociedade pelo exemplo, assim como fez nosso amado Mestre Jesus. Jesus nosso modelo e guia a ser seguido, és a luz do mundo. Vem Archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de João capítulo 5, versículo 17. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Item 03. Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29, A Vinha. Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 07, Não nos deixes cair em tentação, item 05, A Bênção do Trabalho, item 06, Senda de Perfeição. Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, A Bênção do Estímulo. Mãos Unidas, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 48, A Caminho do Cristo.